Meio-dia e 43 minutos, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado. E como dissemos, está conosco já, e eu já abro o microfone cumprimentando, Fábio Longuinho, presidente da Câmara de Lorena. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Boa tarde, Éder. Boa tarde ao Edinho aqui no estúdio, a todos os ouvintes do Jornal Atos, aos que acompanham pelas plataformas digitais, mas também pela Rádio Transvale. Mais uma vez, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui neste programa de grande audiência, levando um pouquinho das informações aí dos bastidores da política, não só da Câmara Municipal, mas também do próprio Poder Executivo, uma vez que a gente acaba estando aí conectados, tanto Poder Legislativo quanto Poder Executivo. Muito bem, Longuinho, nós estamos praticamente quase, como dizia o finado Miltinho, meio ano, né? Maio chegando, mês que vem o recesso é em julho ou é em junho? O recesso é em julho, segunda quinzena de julho. Então, nós temos expectativas agora para questão do final desse semestre e já iniciando o outro. Câmara Municipal está praticamente com programações de concurso. Como que estão essas coisas? Atualiza para a gente. Nós tivemos agora no primeiro semestre, conforme eu já havia mencionado em outras oportunidades aqui no Jornal Atos, a criação do concurso público da Câmara Municipal. Foi já feita a contratação através de uma licitação da empresa que vai agora, ainda dentro desse primeiro semestre, soltar aí o edital para os diversos cargos que foram criados através de um projeto de lei da mesa administrativa aprovada pelos vereadores. Cargos aí variados que nós criamos e outros que nós extinguimos naquela oportunidade. Serão 14 vagas diretas e 6 para cadastro reserva, totalizando aí o número que o tribunal nos apontou como uma das possibilidades de poder adequar aí aos apontamentos. Mas não tem data prevista ainda para abertura de inscrições? Não, nós acreditamos que já no início de junho será publicado o edital para os cargos. Lembrando que tem cargos de nível superior, de nível médio. E aí, com a publicação do edital, a realização em tempo hábil das provas, e a gente finalizando todo o procedimento na segunda quinzena de julho, chamando já no máximo em agosto para compor aí o corpo de pessoas que serão contratadas para as diversas secretarias dentro da Câmara Municipal. São setores diversos dentro da Câmara. E vai ficar um cadastro reserva também, né? Exatamente, porque serão 6 cargos em cadastro reserva. Nós temos a ideia de já em 2023 chamar os 14 que são diretos, e talvez em 2024, ali no primeiro semestre, a gente, caso haja necessidade, de também chamar os do cadastro reserva. Muito bem. E há uma expectativa, né? Porque afinal de contas, hoje, os servidores municipais, eles estão praticamente com o salário equiparados, né? A realidade do mercado, existe uma série de vantagens e hoje benefícios que eles recebem, né? Hoje a gente percebe uma estima, né, uma autoestima entre os funcionários do Legislativo. Poder Legislativo, ao longo desse primeiro biênio, enquanto nós estávamos também à frente da presidência da Câmara, fizemos toda uma readequação salarial, uma reforma administrativa, onde a gente foi muito feliz e atendeu aí a demanda de todas as categorias do Poder Legislativo dos servidores concursados. Fizemos também, nesse primeiro biênio, enquanto presidente, a valorização do vale alimentação dos servidores. E agora, para o segundo biênio, enquanto presidente da Câmara, a ideia, já dentro de um planejamento de 4 anos, era exatamente a realização desse concurso. E para talvez 2024 também estamos estudando aí ainda mais uma melhora para que a gente possa concluir o nosso mandato enquanto presidente da Câmara com realmente a valorização dos servidores concursados, que era o nosso objetivo desde o começo e desde sempre nas oportunidades que era entrevistado, deixava claro a minha vontade de fazer a diferença para aqueles que vão estar há muito tempo no Poder Legislativo. Os vereadores estão de passagem,
Os cargos em comissão também estão de passagem. Agora, esses concursados, é eles que realmente dão vida e fazem com que os trabalhos aconteçam dentro do Poder Legislativo. Longuinho, tem uma situação em política, que é um ditado que eu ouvi, inclusive, um vereador que está no mandato novamente, a respeito dele, ele tinha um estilo seguinte: pardal não canta para ninguém botar ele na gaiola, né? Você já ouviu falar isso? Assumir uma gestão de uma Câmara Municipal, principalmente num desafio como o seu, de fazer praticamente 2 biênios, 4 anos, é interessante porque existe projetos, existe visão política, administrativa, e nós estamos vendo até uma certa austeridade hoje no que diz respeito à fase administrativa que a Câmara vive. Mas são praticamente 4 contas que serão analisadas pelo tribunal. E a julgar da legislatura passada, parece que os 2 ex-presidentes, né, eles não tiveram bom êxito no tribunal. Comenta-se, né, que praticamente ambos estão com contas rejeitadas, e não é a Câmara que avalia esse resultado, né? Exatamente, nós temos um histórico negativo de contas de ex-presidentes da Câmara Municipal de Lorena. Nós temos aí, ao longo dos últimos anos, somente a conta de 2014 do ex-presidente que está nos Estados Unidos, Luiz Fernando, aprovada com ressalva. Então a de 2013 foi reprovada, a de 14 reprovada, a de 15 reprovada, a de 16 reprovada, 17 reprovada, 18 reprovada, 19 reprovada e 20 também reprovada. Algumas cabem recursos ainda, principalmente as contas de 19 e de 20. E nós assumimos então a presidência em 2021. Fizemos logo já num primeiro momento, num choque de gestão, atendendo ao que apontava o Tribunal de Contas, algumas realizações que não surtiram um efeito até muito político dentro da Câmara, mas era necessário fazer enquanto gestor. Foi redução de cargos, que foram exonerações. A exoneração e a extinção de cargos em comissão. Elevamos o nível da escolaridade, que era um dos objetos sempre apontados pelo tribunal. A Câmara de Lorena, ela possibilitava que aquele que tinha o ensino fundamental incompleto pudesse exercer função em comissão. Nós elevamos para nível superior como recomendação do Tribunal de Contas. Então nós estamos muito confiantes de que... Você não recebeu ainda nenhuma resposta do tribunal nas suas contas, porque você já está indo para o seu praticamente 4, 5 meses do seu terceiro mandato. Nós tivemos até o momento... Terceiro ano de mandato. Exato. Nós tivemos até o momento a análise somente da conta do exercício de 2021, ainda assim pela unidade técnica aqui da cidade de Guaratinguetá. Nós não tivemos ainda um apontamento nem do Ministério Público Eleitoral e nem o julgamento por parte dos nossos conselheiros do Tribunal de Contas. No que foi abordado pela visita da unidade de Guaratinguetá técnica, foram apontamentos muito leves em relação à minha gestão de 2021. Então nós estamos muito confiantes de que nós teremos uma grande oportunidade, possibilidade de ter êxito, até porque nós, enquanto advogados, sabemos da necessidade de acompanhar o que é as manifestações e as decisões do tribunal. E fizemos isso em 2021, mantivemos em 2022 e não está sendo diferente. Eu vejo a Câmara de Lorena sempre participativa em todos os eventos promovidos pelo tribunal, que tem a finalidade justamente de afinar o órgão com o setor investigado, né? Porque não se pode ver o tribunal como um adversário, e sim como um aliado para que as coisas possam ir bem, né? Com certeza, nós a menos que o gestor em questão, né, tenha de fato a intenção de fazer coisa errada, porque aí não tem quem segure. Nós somos muito participativos de tudo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apresenta às câmaras municipais e aos
prefeitos, inclusive. Inclusive, eu participei de diversas audiências e reuniões que eram mais voltadas até mesmo para o Poder Executivo e nem tanto para o Poder Legislativo. Porque nós estamos atentos às orientações. Antigamente, o tribunal ele vinha e fiscalizava. Hoje ele ainda abre uma possibilidade de caminhar junto com os gestores. Eles não vão, de maneira concreta, manifestar em determinadas situações em que está acontecendo a gestão, mas eles orientam muitas das vezes para que a gente possa fazer da maneira correta. Então, esse feedback, essa presença do gestor indo ao tribunal, conversando com os conselheiros, recebendo as orientações, tem ajudado muito, no caso em concreto, a Câmara de Lorena. Nós temos acertado em contratações, em modalidades de licitações, em fazer as gestões, inclusive também do nosso planejamento, porque como qualquer gestor, eu preciso planejar as minhas ações, eu já estou planejando em 2024 o que eu preciso fazer, mas em 2023 inicia esse planejamento. Tudo isso seguindo as orientações do Tribunal de Contas, para que a gente possa realmente ter a oportunidade de lograr êxito naquilo que é o mais importante para aquele que está à frente da Câmara, a aprovação de sua conta. E não cabe aqui depois uma análise por parte dos colegas. Ao contrário de uma conta de prefeito, onde o Tribunal de Contas ele exerce o primeiro momento a fiscalização, mas depois está condicionado também ao voto dos parlamentares ou do presidente da Câmara, ele fica restrito somente ao órgão fiscalizador. Fábio, por falar em análise de vereadores a contas de prefeito, vocês votaram recentemente a última conta referente ao último ano de administração do ex-prefeito Fábio Marcondes. E já veio aprovada pelo tribunal e vocês ratificaram, né, a menção do tribunal. Isso aí deu um rebuliço na cidade, porque nós estamos praticamente num período pré-eleitoral, né? Formação de grupos, de partido, né? E não é novidade para ninguém que hoje, praticamente, aquela harmonia entre o presidente da Câmara e o prefeito, no início desse período, desse mandato Silva Ballerini, hoje não condiz muito com aquela realidade de bastante cumplicidade no que diz respeito, não a prejudicar projetos, que eu não vi isso nesse, mas aquela rusga parece que ficou, né? Tem o pessoal que a gente costuma falar na política, às vezes tem gente na tripulação que balança o barco. Você já pescou? Olha, Éder, eu até para responder, para que a população nos acompanhando aí tenha a real dimensão dos bastidores e que agora a gente pode até externar. Primeiro, eu sempre tive uma postura de uma estabilidade política. Eu sempre proporcionei, e nas minhas falas eu deixava claro, que o meu compromisso era de proporcionar para a cidade de Lorena a estabilidade política. Independente de ideologia partidária, independente de questão partidária, independente da gente estar ou não alinhado com o prefeito municipal, a responsabilidade enquanto presidente era de proporcionar uma estabilidade política para as ações políticas da cidade. E assim estou fazendo. Foram Então assim nos 2 primeiros anos. Está sendo esta a minha ideologia, a minha forma de conduzir os trabalhos dentro da Câmara Municipal. Porque nós que vimos a coisa preta lá atrás, em 2, 3 mandatos atrás, a gente sabe que hoje, por exemplo, a população conta com essa harmonia. Com certeza, a maior prova da nossa preocupação e da nossa responsabilidade enquanto presidente, Éder, foi na votação agora do projeto de readequação salarial para 20 categorias. O prefeito mandou o projeto na quarta-feira, nós tínhamos uma sessão nesta quarta, quando ele enviou, deliberei o projeto e na ordem do dia de quinta-feira o projeto se fez presente e pudemos votar agora no último dia 15 em 2 discussões e votações. Por unanimidade dos presentes, com exceção do vereador Elcio, que não estava presente, aprovamos o projeto que beneficiou enfermeiras, assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, uma gama de categorias, amplo, né? Farmacêuticos, dando aí um reajuste de valor médio na casa de R$700. Você vê a responsabilidade nossa, enquanto presidente, de acelerar a tramitação de um projeto do chefe do Poder Executivo. Então, esse é o nosso compromisso. Agora, na primeira parte da pergunta que você fez com relação às contas do ex-prefeito Fábio Marcondes, a minha ideia foi de deixar votada em minha gestão
todas as contas que estariam à disposição para serem votadas. Fizemos isso com relação ao exercício de 2019, votamos ainda no final de fevereiro e também votamos agora de 2020 nesse mês de maio. Isso demonstra a preocupação da Câmara em dar condições daqueles que eventualmente vão disputar uma campanha para 2024 já terem conhecimento de tudo que foi votado pela Câmara Municipal. E ali foi uma votação muito tranquila, até porque o parecer do Tribunal de Contas do exercício de 2019 e também do exercício de 2020 foram favoráveis. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que é a comissão que avalia as contas do chefe do Poder Executivo, foi também favorável. Então os vereadores, eles muito tranquilamente seguiram o que determinou o Tribunal de Contas e o que determinou também o relatório da Comissão de Finanças. Eu vi principalmente na de 19, né, membro dessa comissão que analisa, né, e que dá o parecer pelo Legislativo, ele deu parecer favorável, muito embora no plenário ele tenha votado contra, mas não prejudicou a aprovação da conta, porque precisaria o inverso das votações, Veja, do número de votos. Isso demonstra a responsabilidade que o vereador teve e a dignidade de analisar uma conta na ótica técnica jurídica. Tá certo, mas eu voto contra. Exatamente. O órgão técnico, Tribunal de Contas, ele é um órgão estritamente técnico. O vereador, ele não deixa de ser técnico, mas ele também exerce um voto político. É técnico político. Muito feliz foi o vereador que, participando de uma comissão, entendeu pela técnica correta e que, eventualmente, por uma questão política, depois divergiu no momento do seu voto, mas não contaminou e não prejudicou, eventualmente, a análise técnica. E isso mostra, no meu ponto de vista, o quanto esse parlamentar ele teve também personalidade de dar um parecer favorável, enquanto representante, relator de uma comissão, e depois, por N questões, e não cabe aqui ao presidente da Câmara entrar no mérito do que motivou ou não o voto contrário às contas do ex-prefeito Fábio Marcondes, mas também de ter tido a personalidade de votar e sustentar seu voto. Doutor Fábio, então, mediante até o que eu ouço, até hoje eu informei, mais uma vez na visão política, né, e como de bastidores, que nem essa readequação de qualificações dos funcionários, o prefeito Silva Ballerini está pretendendo mexer em mais situações positivas disso aí durante este ano. Os servidores podem ficar tranquilos, e a cidade que não vai haver, por mais que os ânimos políticos não estejam assim, vamos supor, de forma calma, tranquila, né? Também não tem ninguém em pé de guerra, mas existe, é claro, um alinhamento político. Isso aí, às vezes, precisa saber ser interpretado. Não corre o risco, por exemplo, de algum projeto do professor Silva Ballerini dar uma enroscada por conta disso. Muito difícil, Éder. Eu não vou cravar para você que, eventualmente, possa um projeto ou outro ter uma resistência dentro de um parlamento onde tem 17 pessoas com representatividades diferentes partidárias. Mas o presidente da Câmara, o vereador Fábio Longuinho, ele tem bem claro o que é realmente a responsabilidade enquanto presidente de dar celeridade nas tramitações dos projetos. E isso a população e os servidores também municipais podem ficar tranquilos. Nós não passamos mais do que 2 semanas, mais do que 15 dias com análise de projetos dentro da Câmara. Lembrando que o nosso regimento possibilita 45 dias numa votação normal, dependendo até 90 dias para que os projetos possam tramitar. Mas a gente entende e sabe do papel coadjuvante que tem a Câmara, que o protagonista, eu sempre deixei claro, é o chefe do Poder Executivo, de fazer com que realmente de forma rápida, célere, as ações sejam realizadas. Então, aquilo que depender da Câmara está sendo votado, aquilo que for bom para a sociedade está sendo votado. O senhor falou aí agora de outras expectativas de servidores que estão na iminência de terem projetos encaminhados pelo prefeito à Câmara Municipal. É um exemplo que eu vou dar, é do SAMU. Estão aguardando agora o RET, aquela equipe do SAMU, para que, assim como os guardas municipais, os GCMs, os pessoal lá do trânsito, também o pessoal do SAMU possam fazer parte desse regime de trabalho especial. Chegando na Câmara, você não tenha dúvidas que nós vamos votar com urgência e celeridade para que possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. Agora, falando de política, que nós estamos caminhando, 507 dias para a eleição,
né? Essa movimentação toda que a gente viu, né? Aliás, a gente assiste, a Lorena é uma cidade relativamente pequena, e se fosse grande também a gente ficaria sabendo. De repente, chegando aí o período eleitoral, período de convenções, o senhor pretende ficar no PSD? Hoje nós sabemos que esse partido também está sendo, a cúpula de São Paulo está assediando até o próprio prefeito Silvio Ballerini. Eu gostaria de saber qual que seria a sua posição partidária para 2024. O PSD até a primeira quinzena de abril, ele esteve sobre a tutela do presidente Marcelo Ultramari, que inclusive também é um chefe de gabinete do presidente da Câmara, Fábio Longuinho, trabalha comigo diretamente. Marcelo Ultramari, ele foi desconstituído dessa provisória. Essa provisória passou então já como presidente o professor Silvio Ballerini. Então hoje o professor já assinou, ele já está de caso assinado com o PSD. É o presidente do PSD. Eu, enquanto vereador... Mas ele não passou para o partido, ele pode ser presidente sem ser do partido. Não, ele já é do partido, ele já é presidente e já é filiado ao PSD. Ele precisa estar filiado ao PSD para poder ser presidente. Então ele já não tem mais nenhum vínculo com o PSDB, ele já automaticamente faz parte do PSD. O professor Silvio. O vereador Fábio Longuinho, eu tenho uma janela. Eu só posso trocar eventualmente de partido dentro da janela. E essa janela ela acontece em abril de 2024. Existe, é claro, um movimento natural. Tudo indica que a gente deva, próximo ali de fevereiro, março de 2024, analisar as possibilidades de partidos que poderiam estar nos recebendo, uma vez que no momento o vereador Fábio Longuinho não está alinhado ao prefeito Silvio Ballerini, né? Então existe sim uma grande possibilidade de a gente estar compondo em um outro partido. Inclusive temos aí grupos propostas opostos, de vários partidos, um que inclusive a gente trabalhou, que foi para o Fernando Marangoni, deputado federal pela União Brasil, e ali talvez deva ser o destino do vereador Fábio Longuinho. Agradeço, é claro, tudo que eu construí ao longo desse período com o PSD, deputado Bertaioli sempre parceiro, o próprio Kassab, que é o líder do partido, mas como todas as eleições existem rotas que são recalculadas, o PSD hoje passou então de fazer parte do nosso núcleo de comando, era meu e do Marcelinho Alvarenga, para diretamente o professor Silvio Ballerini, permanecendo ali o vereador Marcelinho Alvarenga e de alguma maneira diminuindo o espaço para o vereador Fábio Longuinho. Essa é uma grande comentada realidade. A possibilidade do vereador Longuinho, que já se manifestou praticamente desinteresse de manter sua vida como vereador, né? Até por conta da sua carreira no direito, que a gente sabe do êxito que você sempre teve, né? Então, mas comentários, voz corrente na cidade, que talvez Fábio Longuinho então possa estar compondo uma majoritária para 2024. Nós estamos trabalhando, já tenho falado em algumas outras oportunidades, para compor a majoritária. Vivemos num cenário muito conservador, de nomes tradicionais dentro da política. Mais uma vez, os nomes que aparecem bem avaliados é o do professor Silvio Ballerini, é o do ex-prefeito Fábio Marcondes, aparecia também o da Marieta Bartelega, porque já foi vice-prefeita, já foi candidata a prefeita, e nós buscando o nosso espaço. Não há ainda nada acertado, nada de concreto para que eu possa compor uma majoritária, seja com A ou seja com B. Mas estamos trabalhando, estamos construindo. Uma coisa é certa, o vereador Fábio Longuinho não é mais candidato a vereador neste momento para a legislatura de 2025 em diante. Quem sabe num outro momento a gente possa, o futuro vai desejar a gente talvez optar, mas não é algo muito próximo, pode ter certeza Agora, disso. Fábio, a política tem o poder de afastar pessoas e aproximar. Ora lá, ora cá. Por exemplo, nós estamos vendo que esses últimos movimentos e praticamente um jogo de influência no entorno do prefeito Silvio Ballerini, isso não é novidade, eu falo isso para ele, eu reclamo lá, às vezes eu sou até
Até eu não frequento muito a prefeitura, ao contrário do que muitos pensam, o pastor tá lá direto com o prefeito. Não estou, mas eu estimo muito, eu sou praticamente autêntico com meus prestados, minhas fontes de licitações aqui do jornal. Sou um prestador de serviço da prefeitura, como outras prefeituras. Mas, enfim, eu percebo nessa última movimentação, por exemplo, você que num período esteve distante do ex-prefeito Fábio Marcondes, hoje, por exemplo, eu percebo vocês bem próximos, ao ponto até de frequentar o gabinete itinerante dele, que é o do Mercadão. Isso aí tem aí uma conversa para 2024, ou é pura casualidade, porque eu acredito que cada momento da política é um momento, é uma temperatura, né? Ao longo da minha vida política, embora seja novo, eu já tive algumas experiências, por exemplo, em mandatos passados, como o do ex-prefeito Paulo Neme, meu padrinho político, ao qual sou muito grato, serei eternamente grato e levo como inspiração esse trabalho na política, é claro, do ex-prefeito, ex-deputado estadual, Dr. Paulo Neme. A ideia minha sempre foi de, mesmo diante de adversidades, nunca ter inimigos na política, sempre ter adversários. Adversários faz parte, é natural de um processo democrático. Eu e o ex-prefeito Fábio Marcondes, nós tivemos muitos embates, mas sempre no campo da discussão técnica, sempre também naquilo que se dizia respeito a pensamentos de gestão, jamais no íntimo ou algo pessoal de ambas as partes. E cada cenário a gente precisa interpretar a atualidade, o momento. E hoje a gente está tendo a possibilidade de talvez construir uma ponte e, construindo essa ponte, trilhar um caminho, seja agora para 2024 ou seja até para futuramente. Então nós estamos próximos, já tive alguns encontros com o Fábio Marcondes para que a gente possa pensar aí coletivamente o nosso futuro. Da mesma forma como também tenho, ainda que bem pouco hoje, acesso, mas contato com o professor Silvio. A gente, sempre que está num evento ou outro, a gente é muito cordial com o outro. Então a gente está analisando essas composições e pensando no que é o melhor para se compor e o melhor também enquanto pensamento de gestão para a cidade de Lorena em 2024. Então é natural, Éder, você vê agora o Fábio Longuinho encontrando com fulano, encontrando com Beltrano, como é natural também ver uma movimentação, por exemplo, da Marieta Bartelega junto com o próprio gabinete do professor Silvio Ballerini, com pessoas que ela num outro momento achavam que eram adversários e hoje podem estar se tornando aliados da Marieta. Então, dentro da política é algo muito natural, muito compreensivo, mas tem que ficar muito atento daquilo que as pessoas vendem, porque nem sempre o que as pessoas estão vendo é a realidade daquilo que se conversa. A política é muito imprevisível, mas na visão de Fábio Longuinho, Marieta acaba cedendo e sendo candidata, porque quando ela foi vice do Fábio, teve um momento que ela passou quase que um ano dizendo que não seria mais candidata. Aos 45 do segundo tempo das convenções partidárias, ela surgiu, resolvi ser candidata. Você acha que repete essa cena ou ela realmente abriu mão de ser candidata em 2024? A Marieta é difícil você falar pela pessoa. Claro, né? Não resta, mas é a visão do Fábio Longuinho. Mas veja bem, a Marieta, ela, em algumas pesquisas que a gente teve acesso, ela sempre estava bem avaliada. E ela teria a oportunidade muito clara de ser candidata. Não, ela tem legitimidade para isso. Exatamente, e tem público. De inclusive disputar uma eleição e ganhar uma eleição. Ela fez a opção, isso também não é escondido, isso é público e notório, de se ausentar desse pleito em 2024 para cuidar de interesses pessoais, de questões que o levaram ela a descer um pouco desse desejo de mais uma vez se colocar à disposição para ser votada. Mas não abortou a possibilidade de no futuro novamente estar aí saindo candidata. Eu, analisando, vejo que ela deve ter tomado essa decisão e é uma decisão definitiva.
aonde para 2024, pelo menos, ela não vai fazer parte desse processo direto eleitoral. Pode ser que ela opte a estar no palanque de A, no palanque de B, ou até mesmo para preservar sua imagem dentro de uma neutralidade, até porque ela é uma pessoa, uma empresária que não precisa justificar suas ações, não precisa tentar convencer as pessoas de alguma coisa, porque ela por si só ela já tem o seu nome, a sua marca bem forte dentro da cidade de Lorena. Talvez a neutralidade dela será algo que nós vamos verificar, porque para ela é muito cômodo, ela não precisa estar no palanque nem de A nem de B, já que no futuro ainda ela tenha a pretensão de estar na política. Tudo é momento, né? Tudo é momento. E é aquilo que eu falo e sempre falo, é nuvem, né? Você levanta a cabeça, a nuvem tá de um jeito, viu, Éder? Você abaixou. A hora que você voltou a cabeça, ela tomou um outro formato. Não entendo. Fábio, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje. Foi muito bom a gente bater esse papo, né? Aliás, daqui para frente vai ser mais presente, né? Porque nós vamos entrar em um ciclo de debates eleitorais e nós estamos promovendo, inclusive, uma mesa redonda aqui no Atos, com várias lideranças para discutir, inclusive, projetos da cidade, né? Não é um período eleitoral ainda, mas não custa o político expor, né, o que ele pensa da cidade. Inclusive, quem nos sugeriu isso aí foi o Daniel Munduruku, né, que hoje é um artista global, né? E parece que ele está também por decidir se participa do pleito de 2024 ou se preserva para 2026, né? Mas ele não deixa de ser uma cabeça pensante na cidade, né? Como o professor Silvio Ballerini, como você, a própria Marieta Bartelega, outros nomes que se nomeiam, né? Eu estou vendo agora também se despontando o Coronel Quintino, né? Tendo umas iniciativas assim, até ousadas, né? Pela vivência dele no que diz respeito à política de linha direta, mas está vindo aí. Eu acho que é pertinente uma hora a gente se reunir, né? Todos numa só mesa, né? Com as devidas cautelas e distâncias garantidas, e tomara que a gente tenha anuência de tudo para que a gente possa prestar um serviço para a população. Finalidade não é puxar para A e nem B, eu já estou anunciando, porque daqui a pouco filho bonito arruma pai com facilidade, né? Então eu já conversei com várias lideranças, todos estão dispostos, né? A gente armaria um cenário para isso, né? Vamos ver se a gente consegue. Com certeza, uma iniciativa muito importante. Eu tenho uma mesa ali embaixo preparada para isso, não foi estreada ainda numa situação dessa aí, que cabe seguramente umas 20 pessoas ali, né? E isso com vai distanciamento garantido. Eu acho que a iniciativa é excelente, vai trazer muita discussão, vai trazer realmente dessas discussões muitas orientações para que a gente possa implantar já, inclusive, para os atuais políticos, não só aqueles que vão participar e eventualmente ganhar as eleições em 24, mas os que já estão poderão, através dessa iniciativa aqui do Jornal Atos, já implementarem de maneira concreta, fazer com que a população tenha realmente o retorno esperado. Eu fui inclusive falar com suposto pré-candidato e já empinou a carroça comigo. Eu não sei se eu vou ser candidato. Eu falei, não, se você for, eu também não vou querer saber a sua opinião. Pronto, simples assim. Eu não tenho mais saúde e idade para poder ficar, né, me rendendo algumas importâncias ali que eu acho que não passa do reduto da casa dele. Mas está aí dado o recado. Eu espero contar com você e disponha sempre do nosso programa aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço também a Transvale, a senhora Marilde, que sempre ela é muito atenciosa à Câmara Municipal. Agradeço e já aproveito para desejar a todos uma excelente quinta-feira. Está chegando o final de semana aí, um excelente final de semana também a todos os lorenenses e aqueles que, através da Rádio Transvale, através também das plataformas digitais, acompanham o Jornal Atos. Muito obrigado, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Atos no rádio, simplesmente objetivo.